Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo, muita coisa para a gente conversar. Já temos a arbitragem definida para a partida do sábado contra o Atlético Paranaense e já adianto aqui para vocês, tá? A arbitragem bastante preocupante. É um árbitro que sempre apita jogo do Vasco. O Vasco acaba sendo prejudicado. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também da transmissão, né, dessa partida aí entre Atlético Paranaense e Vasco, porque como o mando é do Atlético, tem toda uma confusão de transmissão. A transmissão é um pouquinho diferente, você também vai entender aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Rossi suspenso, sobre Jair, que também está suspenso para essa partida, e também sobre a possibilidade do Vasco contratar o meia Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. O presidente do Náutico está confiante que o Vasco vai exercer a compra do jogador. Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet, e lá na 1xBet você pode dar os seus palpites nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo sábado, enfim. Você pode palpitar lá na 1xBet e se você utilizar o nosso código promocional, você vai ganhar um bônus especial, né? Você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet. O link está aqui no comentário fixado e tem o código promocional do canal Machão da Gama lá, beleza? Tamo junto então, 1xBet parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, o Vasco ontem empatou, né? O Vasco empatou 2-2 com a equipe do Cruzeiro, um resultado com gosto esquisito, né? Às vezes com gosto de derrota, às vezes com gosto de alívio, porque o Vasco poderia até ter saído com a derrota, né? Porque o Cruzeiro acabou perdendo ali um gol inacreditável, sem goleiro, embaixo da trave. Enfim, o Vasco teve oportunidades. O Verratti teve 3 gols anulados, né, no jogo de ontem, mas todos os 3 foram bem anulados, né? Realmente posição de impedimento, etc e tal. Mas enfim, conquistamos aí esse pontinho fora de casa que, querendo ou não, é importante para a sequência aí do campeonato. E como eu vinha dizendo, né, disse nas minhas redes sociais, lá no Twitter, disse também no vídeo anterior, era praticamente inimaginável que o Vasco fosse chegar, faltando 4 rodadas, né, para o fim do Campeonato Brasileiro, que o Vasco fosse chegar com uma vantagem de 3 pontos fora da zona do rebaixamento, né? Porque o Vasco no primeiro turno, na 16ª rodada, quando o Ramon Dias assume, o Vasco tinha 9 pontos, né? O Vasco tinha 9 pontos no campeonato em 16 jogos. Então, assim, era inimaginável que o Vasco chegaria 3 pontos acima da zona do rebaixamento, faltando 4 jogos. Só depende da gente. A gente tem 2 jogos ainda em São Januário. Ganhando esses 2 jogos, o Vasco chega a 47, consegue escapar ali da zona do rebaixamento, e tem 2 jogos muito difíceis, né, fora de casa, contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio. Esse jogo contra o Atlético Paranaense já é no próximo sábado, né, e a arbitragem para essa partida já está definida e não é um árbitro que agrada, né, o torcedor vascaíno. Pelo contrário, é um árbitro que deixa a gente bastante preocupado. Anderson Daronco, Anderson Daronco foi escalado, né, para apitar esse jogo. Assim, me revolta um pouquinho como o Vasco é fraco nos bastidores, né? O Vasco não tem força política nenhuma nos bastidores, porque o Anderson Daronco já apitou jogos do Vasco nessa temporada, sempre arbitragens bastante polêmicas, o Vasco sempre reclamando, o Vasco sempre se sentindo prejudicado, e agora, nessa reta final, num jogo importante desse, o Anderson Daronco é escalado para apitar um jogo do Vasco. Então, assim, o Vasco mostra que realmente não tem força nenhuma dentro da CBF, e a CBF faz o que quer nos jogos do Vasco. Anderson Daronco vai apitar Atlético Paranaense e Vasco lá na Arena da Baixada. Já seria um jogo difícil por si só, porque o Atlético é uma grande equipe. O Vasco, historicamente, não vai bem, né, em jogos lá na Arena da Baixada contra o Atlético. Então já seria um jogo difícil por natureza. Com o Daronco capitano, o Vasco tem aí um adversário a mais, a gente pode dizer, nessa partida aí do final de semana. Mas, vamos lá, né? Contra tudo e contra todos. É a frase que a gente sempre gosta de usar e, mais uma vez, teremos que usá-la, né? Contra tudo e contra todos, vamos que vamos. Ainda sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense, vou falar aqui um pouquinho sobre a transmissão.
porque o Atlético Paranaense não tem acordo de transmissão com a Rede Globo, né, para os jogos que ele é mandante. Então esse jogo Vasco e Atlético Paranaense, na verdade Atlético Paranaense e Vasco, terá transmissão pela TNT, a TNT transmite esse jogo, e a Cazé TV no YouTube também transmite, mas aí só para quem for membro da Cazé TV, né, aqui na plataforma YouTube. Então, durante amanhã, enfim, eu vou explicar melhor, né, essa situação para você poder acompanhar no YouTube aqui na Cazé TV, mas é uma transmissão um pouquinho diferente, né, nessa partida aí entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Para esse jogo, o Vasco vai ter o desfalque do Rossi, né? O Rossi foi expulso ontem, quando já tinha sido substituído, né? Estava no banco de reservas, acabou ali perdendo a cabeça, mandando o árbitro para aquele lugar, e o árbitro acabou expulsando o Rossi. O Rossi vai ser desfalque aí para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E o Vasco também não vai contar com o Jair, porque o Jair foi punido pelo STJD naquela expulsão lá da rodada 22 contra o Bahia, né? Ele tinha sido julgado, tinha pegado 4 jogos, né, de suspensão. O Vasco conseguiu um efeito suspensivo, e aí o Jair foi julgado ontem mais uma vez, e aí essa suspensão caiu para 2 jogos. Ele já tinha cumprido um jogo, que era da suspensão automática, e ficou faltando um por cumprir, né? Como o julgamento foi ontem, ele estava liberado para o jogo de ontem contra o Cruzeiro, mas vai ter que cumprir essa suspensão agora na partida contra o Atlético Paranaense. Então o Vasco não vai poder contar com o Jair. O Jair que entrou bem no jogo de ontem, né? E seria até importante, porque o Praxedes, por exemplo, vem muito mal, e o Jair acho que acabaria ganhando a vaga de titular aí nessa partida. Mas, como eu disse também em relação à arbitragem, é contra tudo, é contra todos, e a gente vai tentar buscar esses 3 pontos aí, que praticamente garante o Vasco, né, na primeira divisão. E assim, dependendo, até um empatezinho lá na Arena da Baixada não seria ruim não. E a gente tem que ficar de olho amanhã, né? Amanhã o Bahia enfrenta o Corinthians, jogo lá em Itaquera, e se o Corinthians derrotar o Bahia, vai deixar o Vasco aí numa situação confortável, né? Porque o Bahia vai ficar lá estagnado nos 38 pontos, e o Corinthians já vai chegar aos 47, já vai ficar aí praticamente livre e vai para o jogo contra o Vasco com menos pressão, né? E aí o Vasco vai pegar um Corinthians mais relaxado também no estádio de São Januário. Vamos aguardar, essa rodada promete. E para finalizar esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a possibilidade do Vasco adquirir em definitivo o volante Matheus Carvalho, né, que é conhecido pelo seu apelido Matheus Cocão. Ele que fez algumas partidas nessa temporada, tem um tempinho que não vem sendo utilizado, né, mas enfim, demonstrou alguma qualidade e existe a possibilidade do Vasco adquirir o jogador em definitivo. Inclusive um diretor de futebol, né, do Náutico deu uma entrevista recentemente à imprensa lá de Pernambuco, dizendo que há fortes indícios, né, que o Vasco vai exercer ali a compra, né, do Matheus Cocão, ele que está em empréstimo ao Vasco da Gama, mas que a tendência é que o Vasco faça, né, a aquisição do jogador para ficar com o jogador em definitivo. O Matheus Cocão teria agradado aí a comissão técnica. Enfim, é um jogador para compor elenco, né? Não dá para a gente esperar que o Matheus Cocão seja o craque que vai resolver os nossos problemas. Mas enfim, a gente vai acompanhar tudo isso, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima.